Ok, pessoal, então vamos para a aula 6. Botei essa figura aí para relembrar a história da derivada parcial. Então, a ideia é que você faça x ou y constante, né, uma variável constante, e aí você deriva com relação a outra variável. Isso é equivalente a você traçar um plano paralelo a um dos eixos coordenados e nesse plano você repetir o problema de encontrar inclinação da reta tangente a uma curva em um determinado ponto. Certo? Muito bem. E aí a gente pede que esse eixo, esse plano que você está cortando a superfície, ele seja paralelo a um dos eixos, né? Então, ao eixo correspondente a variável de derivação. Muito bem. Não é nada de assim, particular nessa direção tomada. Tá? Quer dizer, há algo de particular, né? Essas são direções preferenciais, mas eu poderia pegar esse plano e não exigir que ele fosse paralelo a um dos eixos coordenados, mas que ele fosse numa direção qualquer. Então, de repente, eu poderia pegar uma direção aqui qualquer e traçar o plano, né, paralelo a essa direção, seguindo essa direção. Então, obviamente, minha curva ia ser uma outra curva completamente diferente, e nesse plano eu ia poder repetir o problema da derivada. Então, quando eu faço isso, é o que a gente chama de derivada direcional. Tá? Você me dá uma direção, diz eu quero a derivada nessa direção. Sendo assim, você está generalizando a ideia das derivadas parciais. As derivadas parciais são, então, derivadas em direções bem específicas. Na direção do eixo x, na direção do eixo y. Tá? Então, uma derivada direcional segue a mesma ideia da derivada parcial, só que ela é mais geral. Tá certo? Muito bem. Então, uma derivada direcional tem umas contas de limite para fazer, eu vou poupar vocês disso. No fim das contas, você chega à conclusão que uma derivada da função u, ou da função f, na direção de um vetor u, isso é fx vezes a primeira coordenada de u, mais fy vezes a segunda coordenada de u. Isso bem entendido para funções de duas variáveis. Se você tiver mais variáveis, então você vai ter mais derivadas parciais, a sua direção vai ter mais coordenadas, o seu vetor direção vai ter mais coordenadas e assim por diante. Tá certo? Então, isso é a derivada direcional. Veja, você faz as derivadas parciais, multiplica aqui pelas coordenadas do vetor direção. Esse vetor direção tem que ser unitário, tá? Tem que ser unitário o vetor que me dá a direção. Ou seja, ele está apontando numa determinada direção e ele tem norma U. Certo? Quer dizer, o comprimento dele é 1. Tá? Ele tem tamanho 1. Tudo bem? Então, a gente pode usar também outra notação, tá? Esse derivada de f na direção de u, ele pode ser escrito assim. Derivada de f
na direção de U. Tá? E aí continua a mesma coisa. Vai ser derivada parcial com relação a x vezes a primeira coordenada do vetor que dá a direção, mais derivada parcial com relação a y vezes a segunda coordenada do vetor que dá a direção. Tudo bem? Isso, de novo, para uma função que dependa de duas variáveis. Se for uma função que dependa de 10 variáveis, n variáveis, o que vai acontecer? Então, o vetor unitário ele vai ter 10 coordenadas também. Tá? E você vai ter 10 derivadas parciais diferentes. Então, a derivada de f na direção desse vetor unitário vai ser derivada de f com relação à primeira variável multiplicado pela primeira coordenada de U e assim por diante, e repete isso até a última variável. Certo? Muito bem. Vamos fazer um exemplo. Vou pegar essa função que está aí na figura, 4 menos x2 menos y2. Então eu tenho aqui uma função de duas variáveis, certo? 4 menos x2 menos y2, não é isso? Isso mesmo. E eu vou dar aí uma direção qualquer, eu vou dizer que, deixa eu ver, pegar o vetor raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Esse é um vetor unitário, ele tem norma 1. Quando eu faço, o que é a norma? Norma é o comprimento do vetor, então eu vou pegar a primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, que é igual. Ora, quando eu faço essa conta, eu vou ficar com 2 sobre 4, que é 1 meio, mais 2 sobre 4, que também é 1 meio. 1 meio mais 1 meio é 1. Então, isso dá raiz de 1, que é 1. Então, esse vetor realmente é unitário, certo? E ele me dá uma direção aí. Uma direção no plano XY. Então, qual vai ser a derivada dessa função na direção desse vetor? Tá. Eu ainda posso escolher um ponto para dizer, né, nesse ponto qual é o valor da derivada. Mas vamos calcular de maneira geral. Então, a derivada de f na direção de U vai ser a derivada parcial de f com relação a x, que é menos 2x, multiplicado pela primeira coordenada de U. Então, raiz de 2 sobre 2. Mais derivada de f com relação a y, que é menos 2y, multiplicado pela segunda coordenada de U, que também é raiz de 2 sobre 2. Então eu posso cancelar isso aqui, e eu vou ficar com menos raiz de 2x menos raiz de 2y. Ou menos raiz de 2 que multiplica x mais y. Então, essa é a derivada da função f na direção
U, esse U determinado. Eu posso ainda querer o valor dessa derivada em um determinado ponto, para um determinado valor de x e de y. Por exemplo, eu posso querer derivada de f na direção de u e no ponto, sei lá, 1, 2. Então, o que eu vou fazer é substituir no lugar desse x 1 e desse y 2. Isso vai me dar menos 3 raiz de 2. Tá ok? Esse é o valor. Pronto. Veja bem. Então, para definir essa derivada direcional, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um vetor com as derivadas parciais, preciso de um vetor unitário, e o que eu estou fazendo aqui, esse produto das coordenadas e somando, isso é o que a gente chama de produto interno. Então eu tenho um vetor, primeiro, com as derivadas parciais. Tem um outro vetor, que é o vetor U, que tem coordenadas o 1 e o 2. Eu estou fazendo o produto interno desses dois. Não sei se vocês conhecem produto interno ou produto escalar, é justamente isso que está dito lá. Quando você faz o produto entre dois vetores, você multiplica coordenada a coordenada, certo? E soma os resultados. Então, isso aqui seria justamente df dx, 1, mais df dy, o 2. Tá? E aí, eu inventei aqui esse vetor, né? Um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Não fui eu que me inventei, não. Ele tem um nomezinho especial, que é chamado gradiente da função f. Então, isso é o gradiente de f. Então, dada uma função qualquer, o que é o gradiente de f? É um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais de f. Tá? Se f tem 500 variáveis, você vai ter um vetor de 500 coordenadas, cada uma derivada parcial. Tá certo? Então, no exemplo da função dada lá, quem que é o gradiente de f? A função é essa. Vou repetir. A função é 4 menos x2 menos y2. Quem que é o gradiente de f? Gradiente também tem essa notação aqui. Um triângulozinho aqui de cabeça para baixo. Tá, com f. Então, derivada parcial com relação a x e depois derivada parcial com relação a y. Esse é o gradiente de f. Tá certo? Um vetor com coordenadas dadas pelas derivadas parciais. Muito bem. Uma coisa sobre produto interno é o seguinte. O produto interno ele pode ser definido dessa maneira, como eu coloquei aqui, ou ele pode ser definido também pelo seguinte. Dados os dois vetores, produto desses dois vetores pode ser dado por norma de U vezes norma de V vezes o cosseno
do ângulo entre os dois vetores. Tá? Você tem U, tem V, e θ é esse aqui. Então, isso aqui também é o produto interno. As duas formas são equivalentes. Tá? Vai dar o mesmo resultado. E aí acontece o seguinte, olha. Um resultado interessante sobre esse gradiente é que, bom, você está fazendo gradiente de F, produto interno com U. Isso é a derivada de F na direção de U. Tá? Esse U pode apontar para qualquer direção, certo? Então eu posso olhar para isso como sendo a norma do gradiente multiplicado pela norma de U, que eu sei que é 1, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre U e o gradiente. Tá? Então, não sei se vocês lembram, mas derivada também é taxa de variação. Lembra disso? É taxa de variação da função. Então ela indica informação sobre o crescimento da função. Então veja bem, quando você calcula a derivada direcional, isso dá norma do gradiente vezes o cosseno do ângulo entre gradiente e U, porque esse aqui dá 1, né? Quando é que isso vai ser máximo? Isso vai ser máximo. Ora, cosseno é alguma coisa entre menos 1 e 1, certo? Então isso vai assumir o maior valor possível quando θ for 0. Então quando θ for 0, você vai ter cosseno igual a 1. E isso significa que você tem o maior valor para derivada direcional. Se você tem o maior valor para a derivada direcional, isso significa que você tem a maior taxa de variação possível naquele ponto. Tá? Então isso significa dizer que o gradiente de uma função ele aponta para onde tem maior crescimento. A direção de maior crescimento de f. Tá certo? Então essa, na verdade, é uma grande importância do gradiente, que ele aponta na direção de maior crescimento. Isso tem uma série de aplicações. Muitas vezes você está procurando o máximo da função, então você procura a direção de maior crescimento para atingir aquele máximo o mais rápido possível. Tá? Pronto, então eu já dei até uma dica do que vai ser a nossa próxima aula. A gente vai falar de máximos e mínimos. Então, deixo vocês com um gostinho aí, à vontade de chegar lá. Até mais, gente.